Olá, meus TikTokers! Olá, meus Instagramers! Só lembrando que hoje eu comecei falando da oficina TikTokers porque eu fiquei devendo para eles semana passada, que eu esqueci que a aula gravada também era para eles e eles me cobraram, né? Ficaram chateados comigo, mas como vocês me amam e eu amo vocês, estamos todos perdoados, ok? TikTokers e Instagramers. Tudo bem? Então, na aula passada, na última aula que a gente teve ao vivo, eu pedi para vocês me mandarem os cadernos, certo? Uma quantidade enorme de gente me mandou caderno no chat. Como a gente ainda teve esse lance dos feriados, eu não passei para vocês um material que a gente desenvolveu. A Jéssica já até mandou no Teams para os pais, no Teams, ó, no e-mail dos pais de vocês, que é como enviar a tarefa e etc. Quem ainda não me enviou o caderno, fique tranquilo. Na próxima aula, que será quinta-feira na 109 e sexta-feira na 110, eu reviso com vocês passo a passo de como enviar a tarefa e etc. Não precisa se preocupar, não precisa me mandar no chat desesperado. Na quinta-feira a gente conversa, ou na sexta-feira, se for na sala 110, a gente conversa e vocês me falam as dificuldades que vocês estão tendo. Daí a gente vê isso, tá bom? Mas lembra sempre, tarefa na aba tarefas. Nessa atividade, como era primeiro dia de aula, né? Era a primeira atividade, eu pedi para vocês fazerem um lettering, fazer uma coisa mais sofisticadinha. Mas, por exemplo, hoje, que vai ser uma aula bem conteudista, não precisa ficar se preocupando em fazer isso, em fazer bonito. Tem que ser um caderno organizado. Porque se a gente estivesse na escola, eu passaria o quadro todo detalhado para vocês, e aí vocês seguiriam uma ordem, já tinha todo esse conteúdo anotado. Como a gente vai colocando muita informação, né, a aula é um pouco extensa, vocês podem ficar meio perdidos nisso. Então, sempre coloquem tudo organizado, tá? E eu estou conferindo aqui a nossa... Ih, sumiu, perdi. Não é esse aqui, não. O nosso conteúdo programático é interação entre sistemas locomotores e sistema nervoso. Então, semana passada, vocês já estudaram os tipos de ossos, os tipos de articulação. Depois a gente vai até ver quais são os tipos de articulação comparados com materiais que a gente tem no dia a dia, né? Então, vou dar um exemplo, maçaneta da porta. Será que a gente tem algum órgão que funciona como uma maçaneta? Uma alavanca, uma dobradiça. Então, tudo isso a gente vai relacionar, porque até são conceitos da física até. Se eu não me engano, em Tech Studies, vocês vão estudar algo parecido. Vou até conversar, não lembro quem é. Acho que cada oficina tem um professor, né? Então, a gente precisa entender essa interação. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema esquelético. Então, eu peguei duas aulas da professora Carla que estão muito boas. A professora Carla foi contratada pelo canal Futura, e aí, por isso, eu separei, porque essa aula tá muito boa mesmo. E aí é o seguinte, então. Então, primeiro, a gente vai falar sobre esqueleto, né? Na aula passada, eu até comentei com vocês algumas funções do esqueleto. Sustentação, proteção, locomoção. Só que eu quero agora que vocês pensem onde a gente pode verificar essa função. Então, quando eu penso em locomoção, eu entendo que automaticamente todo mundo já pensa nas pernas, né? Tranquilo. E proteção? Onde que o osso está protegendo alguma coisa? Pensa aí. E anota também. Sempre que pensar alguma coisa, anota, pelo amor de Deus. E sustentação? Também já é meio óbvio, mas eu vou deixar vocês pensarem sozinhos e anotarem. Então, agora, no primeiro momento, vai ter um videozinho rapidinho explicando sobre os tipos de ossos do esqueleto, como funciona isso. Depois que vocês assistirem isso, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os ossos do corpo humano. Eu tenho uma atividade muito boa para vocês lembrarem disso, que é para colorir. Só que eu não sei como a gente vai fazer isso, porque não tem como entregar uma impressão, e eu não sei se todo mundo tem em casa. Eu estou tentando achar o software para vocês colorirem no computador, mas ainda não encontrei. Me perdoem por isso. Mas assim que eu encontrar, eu já passo isso para vocês, tá bom? Então, eu vou dar o play aqui, é um vídeo super rapidinho, para vocês verem sobre o sistema esquelético. Lembrando sempre, vai anotando. Ela falou, pausa, anota, vê tudo que está escrito, vai organizando o pensamento organizado. Lembra sempre disso.
Quem faz o caderno bonito, né? Lembra que eu ainda vou pedir foto para poder postar. Mas o foco agora é organização, tá bom? Lembra sempre, sustentação, locomoção e proteção. Onde que a gente pode encontrar isso no nosso esqueleto, tá bom? Vou dar o play aqui, volto daqui uns minutinhos. Quais tipos de ossos nós temos? Um bebê tem mais ossos do que um adulto? Qual a função dos ossos? Essas e outras perguntas nós vamos responder no vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o seu canal Mais Ciências, seu canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências aqui no YouTube. E hoje é dia de dica, de revisão, de exercício, tudo junto. E o tema é sistema esquelético. Você deve já pensou, qual a função dos ossos? Qual a função do sistema esquelético? Não sei. Vai ter função de sustentação, função de reserva de cálcio e de fósforo no nosso corpo. É super importante para a produção de sangue aí nas suas medulas, no interior dos ossos. Proteção. Os ossos, eles protegem órgãos frágeis. Seu crânio está protegendo seu cérebro, que é o osso externo protegendo o coração. Seu fígado está protegido. Então você vê que são várias funções. Mas eu trago hoje, então, 5 perguntas sobre o sistema esquelético. Vamos lá? Dentre esses 206 ossos que temos, surge então a pergunta: quais tipos de ossos nós temos? São todos iguais? Não são. Nós costumamos agrupar didaticamente aí 4 tipos de ossos. Os ossos longos, cujo comprimento é maior do que a largura. E aí a gente vai colocar ossos, por exemplo, como o húmero, o fêmur, que é o osso da coxa, o maior osso do nosso corpo. São ossos longos. Outro tipo é o osso curto. Ossos em que as suas dimensões elas acabam sendo similares. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa mão, no nosso pé, são os carpos, os tarsos, pequenos ossos, ossos curtos. Outro tipo de osso é o osso irregular. É um osso que ele não tem uma forma muito bem definida, suas dimensões não são facilmente equiparadas e medidas. Por exemplo, o zigomático, esse osso aqui da bochecha, exemplo as vértebras que estão aí na nossa coluna, ossos irregulares. E os ossos chatos ou planos. São esses ossos, por exemplo, que têm assim essa fina espessura, como os ossos do nosso crânio. A gente acha que o crânio é um osso só, não são vários ossos. Ossos chatos ou planos. Tranquilo? Nossa segunda pergunta. Bebês têm mais ossos que adultos? Você fica tipo, como é que pode? É muito menor, como é que vai ter mais? Mas sim, é verdade. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Os bebês têm mais ossos e o que acontece é que muitos deles estão no bebê, tá subdividido e que vão se fusionando com o passar do tempo, como por exemplo, ossos dos quadris. Então, há uma redução mesmo na quantidade de ossos com o passar da nossa maturidade até a adolescência, há realmente uma fusão de ossos. Então, é verdade. E uma curiosidade que os alunos costumam perguntar quanto, já é dica extra essa aí, hein? Quanto aos bebês é a questão da moleira. O crânio dos bebês, de fato, não é completamente fechado. Para que haja ainda crescimento do cérebro deles e para a passagem, no caso de um parto normal. Esses ossos do crânio, eles se unem, depois eles voltam a se separar na passagem do parto normal. Então, realmente, o bebê ele tem ainda a sua cabeça aberta. Muito cuidado com a moleira dos bebês. Terceira pergunta. Ossos são órgãos? Não sei. Sim, a maioria dos alunos fala assim, órgão, tava brincando de adedanha. Órgãos do corpo humano, que a minha adedanha é assim, ela é biológica. Intestino, coração e osso. Osso não. Osso é órgão, queridos. Porque ossos são formados por vários tecidos, é uma característica de órgãos. No osso ele vai ter o tecido ósseo, propriamente dito, um tecido conjuntivo, cheio de lacunas, pequenos furinhos, onde vai ter grande circulação de sangue. Então ele tem um tecido ósseo, tem tecido sanguíneo, tem tecido cartilaginoso. Dentro de muitos ossos ele tem tecido adiposo, que é gordura. Então é órgão, sim. E a quarta pergunta, o que é medula óssea? A gente ouve nas campanhas, doe medula, fulano passou por um transplante de medula. O que é medula? Medula tá falando de meio. Então dentro dos ossos tem algo? Sim, tem pessoas que imaginam o osso tipo um giz, uma coisa assim inteira. E não, o osso ele tem espaço internamente. E especialmente os ossos longos, esse espaço é maior ainda. Mas todos eles têm esse espaço, essa medula. No bebê, no feto especialmente, essa medula é especialmente uma medula vermelha. Tem uma alta produção de células sanguíneas. A gente fala que é um tecido hematopoético. Aí você fala, Sim, hematopoético porque há uma produção de células sanguíneas. Células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E com o passar do tempo, muitos desses tecidos, eles são substituídos por um tecido que a gente chama de medula amarela, por gordura. Há uma reserva de gordura no interior dos ossos. Mas muitos ainda preservam a sua função hematopoética. Então, por exemplo, pessoas que infelizmente são acometidas por leucemia, um câncer nos ossos,
Uma das possibilidades é um transplante de medula, onde o doador ele vai estar doando parte da sua medula sã para quem está precisando. Então essa medula vermelha, medula óssea, então, é um tecido gelatinoso dentro dos ossos com uma importante função de produção de sangue. Tranquilo? E a quinta e última pergunta. Mas antes, já se inscreveu no canal Mais Ciências? Você sabia que a maior parte do meu público, de quem me assiste, ainda não é inscrito? Você não é um desse não, né? Não! Se inscreve e divulga já no grupo, joga no grupo de WhatsApp para o pessoal revisar, para vir aqui curtir, ó, fulano divulgou. Vem e vai lá no Instagram também, @RafaelaLimaBio, tá aqui o endereço, vai lá para você me acompanhar, saber o que tá rolando, tá bom? E a nossa quinta pergunta é, os meus alunos perguntam, mas como é que se divide os ossos? Como é que funciona isso? A gente aprende desde pequeno aí, cabeça... Não é isso. Cabeça, tronco e membros. É uma divisão assim geralzona, porque a gente vai ter uma série de ossos na nossa cabeça, crânio. No tronco, a gente vai ter aí osso externo, as costelas, nossa coluna e os membros, né? Membros superiores e inferiores. Uma divisão mais técnica, a gente vai dividir entre o axial, essa vertente central do esqueleto, que vai dar essa sustentação, essa parte vertical. Crânio, costela, o tronco, essa nossa base central. E a gente também subdivide, então esse é o axial e o apendicular. Ou seja, aí os membros superiores presos a esse tronco, os membros inferiores. A gente também coloca a cintura escapular, que seria essa junção do tronco com o membro superior, e a cintura pélvica, que está justamente prendendo o membro inferior nessa parte do quadril. Tranquilo? Entendido essa divisão? Então deu aí para dar uma relembrada um pouco do sistema esquelético, função, seus componentes, tipo de osso? Então ficamos por aqui no nosso momento de tirar dúvida, as 5 perguntas e ainda teve bônus, hein? Se inscreve no canal, divulga pros amigos e até a próxima. Tchau! Bom, então agora falamos de ossos, né? Então, lembra que eu falei no começo? Qual a nossa expectativa de aprendizagem? Entender que o sistema locomotor, ele é feito de ossos, músculos e sistema nervoso. A partir de agora, a gente vai começar a juntar todos esses conceitos. A gente vai começar a montar esse esqueleto. Porque quando a gente fala de esqueleto, a gente está falando somente de ossos, né? Então, é o conjunto dos ossos do corpo. Só que agora, para que ocorra a locomoção, a gente vai unir todos os conceitos que a gente falou na semana passada. Então, quando a gente falou que tinha músculo liso, que tinha osso longo, né? Como esses músculos estão ligados no osso, né? Nos ossos. Tem um órgão responsável que vocês vão anotar aí, que eu não vou falar qual é. Como acontece esse processo da movimentação, da locomoção? Então, é nisso que eu quero que vocês fiquem espertos agora. Enquanto a professora Carla fala, vai aparecer os conceitos aqui na lateral. Então, anotem isso também, tá bom? Lembrem-se, caderno muito organizado. Vou dar o play. Olá, eu já tô aqui, ó, me movimentando, dançando. Por quê? Porque o tema da aula de hoje é sistema locomotor. Eu preciso de quê para me locomover, para me movimentar? Ossos, músculos, articulação. Vamos à aula de hoje? Eu sou a professora Rafaela Lima, você está aqui no canal Mais Ciências, que é o seu canal de aulas, de dicas, de curiosidade de ciências. Você é muito bem-vindo por aqui. Já começa, ó, curtindo a aula, deixando aí nos comentários, já divulga para os amigos lá no grupo de WhatsApp. Mas o tema da nossa aula, você viu que eu comecei agitadinha, animadinha, me mexendo, sistema locomotor. O que é necessário para a gente se movimentar, para a gente se locomover? É necessário ossos, músculos e articulações saudáveis. Osso, sistema ósseo, sistema esquelético, pois é. Nosso corpo é formado por uma grande quantidade de ossos, compondo aí o sistema esquelético. Esses ossos, eles estão conectados entre eles, osso com osso, por ligamentos. Já pensou como é que não sai, né, desmontando por aí? Há ligamentos, um material de tecido conjuntivo prendendo um osso no outro. E temos muitos ossos. Dividimos aí entre ossos da cabeça, da porção superior, do crânio, ossos do tronco e ossos dos membros, braços e pernas. Mas o sistema esquelético, qual a importância dele? Ele vai te dar sustentação, ele vai te dar também aí uma estabilidade para você se movimentar. Ele é um tecido de reserva de cálcio,
de fosfato. Ele é composto justamente por esses minerais em grande quantidade, além de, no interior dos nossos ossos longos, a produção de sangue. Então, é importante? É muito importante. Tá, sustenta, produz sangue. Eu nem falei da proteção. Muito importante a proteção. Olha o teu crânio aqui, ó, protegendo o seu sistema nervoso, o seu cérebro. Olha aqui o externo, protegendo o seu coração. Então, proteção também é uma função do sistema esquelético. Então, aí eu já falei para você a importância deles, falei que são vários tipos de ossos. Você precisa decorar os ossos nesse momento? Você está no ensino fundamental, né? Vamos deixar isso aí para o médico, para a faculdade, né? Mas se você está já mais adiante nos estudos, aí vai ser necessário você saber um pouco mais. Dá uma olhada no sistema esquelético. Olha ele aí. Alguns você conhece. Osso do crânio, osso externo. Olha o maior osso aí do nosso corpo, que é o da coxa, o fêmur. Então você fala, tá dividido entre cabeça, troncos e membros. E eles estão ligados por um tecido conjuntivo, que são os ligamentos. Você deve ter ouvido falar aí, o jogador fulano de tal rompeu o ligamento. A ligação entre um osso e outro. Porém, entre os ossos, nós temos as articulações. O que é uma articulação? É o encontro de um osso. Como que eu vou me movimentar, me locomover se eu estiver completamente rígida? Eu preciso, então, articulações saudáveis. Entre os dedos. Então, a gente vai ter articulações móveis, articulações imóveis, como aqui nos ossos do crânio. O crânio não é uma coisa só, um capacete. Nós temos aí vários ossos montando essa composição do crânio. Ossos, as articulações entre eles que são imóveis, e também articulações semi-imóveis. Então, é importante a articulação? É muito importante. Muitos idosos, muitas vezes, desenvolvem problemas na articulação. Isso super dificulta a sua movimentação. Entendi que para mover eu preciso desses ossos. Agora, os ossos são todos iguais? Claro que não. Nós temos ossos longos. Olha uma imagem de um osso longo. O fêmur, por exemplo, da coxa, é um osso longo. Temos também ossos curtos, como esses aqui dos dedos, das pontinhas dos dedos. Nós temos ossos achatados ou planos, como esses que formam aqui o nosso crânio. Tá vendo aí? Ossos pneumáticos, como aqui dentro, aqui na nossa face, que tem espaços dentro dele. E temos ossos irregulares, como as vértebras. Elas não têm uma forma definida. Então, ossos irregulares. E de diferentes tamanhos também. Mas, além disso, além do sistema locomotor ter o sistema esquelético, ter as articulações, tem o sistema muscular. Músculos. Imagina, como é que eu vou me movimentar, ter a força para desenvolver esse movimento sem os músculos? Essencial. Os músculos são todos iguais? Não. Temos músculos estriados esqueléticos, que são aí que compõem a maior parte aí da nossa massa. Eles revestem o nosso corpo, eles estão ligados aos ossos. São aqueles que, quando a gente exercita, a gente consegue promover um crescimento deles. Eles gastam bastante energia, justamente por conta da movimentação. A gente define como ossos estriados, esqueléticos. Por que estriados? Porque eles têm, de fato, estrias. E esqueléticos porque estão presos aos ossos e são de movimento voluntário. Você escolhe movimentar eles. Então, a maior parte dos nossos músculos são músculos estriados esqueléticos. Vou decorar o nome de todos os músculos de forma nenhuma, mas dá uma olhada nesse corpo. Olha aí. Olha a diversidade. Alguns você conhece, olha aí. Do bumbum, osso do glúteo. Olha do braço, bíceps, tríceps. Conhece, né? Eu quero te mostrar esse aí, com esse nome, para você gastar seu conhecimento por aí, brincar de forca, sabe assim? Olha esse, esternocleidomastoide. Conhecia esse? Já pensou? Um nome desse numa forca? Pois é um nome de um dos músculos do nosso pescoço. Você precisa decorar isso no ensino fundamental? Claro que não, por favor, né? Pega leve. Repita aí 3 vezes esternocleidomastoide. Tranquilo? Então você entendeu um tipo de músculo, o mais abundante. Músculo estriado esquelético. Além dele, nós temos o músculo liso. Ele não tem estrias e ele é involuntário. O movimento dele é involuntário. Nós já temos controle sobre eles. Onde o encontramos? Eles formam os nossos órgãos internos. Então, é o teu intestino, o teu estômago, a tua bexiga. Eles são formados por músculo? Sim. Que tipo de músculo? Músculo liso. Você controla? E temos um terceiro tipo de músculo, que é o músculo cardíaco. Estriado cardíaco. Tem estrias, ele trabalha com uma contração intensa, ele forma aí o músculo do nosso coração. Miocárdio.
Miocárdio é o nome do músculo do coração. Qual é o tipo dele? Estriado cardíaco. Qual o controle? Temos? Não temos. Então, involuntário. Pegou aí os 3 tipos? E vale lembrar que é importante a gente tomar alguns cuidados com o nosso sistema locomotor, né? Tanto equipamentos de segurança em certas atividades, são os capacetes, joelheiras, cuidados na alimentação para manter esses ossos e essa musculatura saudável, forte, além de, claro, um exercício físico é muito bom em todas as fases da vida para manter o sistema locomotor saudável. Então, o sistema locomotor, esquelético, muscular, sem deixar de fora as articulações, ligamentos. E sabe um que eu esqueci? Os tendões. Tendões, eles ligam os músculos aos ossos, tá? Não deixe ele de fora, não. Se você ouvir por alguém falar assim, estou com tendinite, com uma dor, você já sabe. É um tecido conjuntivo que está ligando os músculos aos ossos. Podemos fechar nossa aula, então? Já joga lá no grupo de WhatsApp da turma para a galera estudar junto com você. E tem mais um vídeo sobre esse tema aqui, 5 curiosidades aí sobre o sistema esquelético. Ok? Fechamos a nossa aula e até a próxima. Não deixa de ir lá no Instagram me seguir. E dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Tchauzinho! Pronto. Agora que já falamos de tudo, agora realmente eu quero que vocês vão e façam a pesquisa. Quais são os ossos do corpo? O corpo tem mais de 200 ossos, mas vários se repetem. Então, tentem agrupar isso, tá? Então, quantas costelas? Quais são os ossos estão localizados no crânio? Quais estão nos apêndices superiores, nos inferiores? Tentem, de alguma forma, dividir isso no corpo para parecer que a gente já está começando a montar. Que aí na nossa aula ao vivo, não a próxima aula ao vivo vai ser para a gente falar sobre a aba tarefas. Na outra aula ao vivo, aí eu entro aqui e a gente vai falar sobre osso por osso e comentar sobre tudo isso e fazer lista de exercício, tá bom? Boa pesquisa para todo mundo, vai sobrar pouco tempo, mas é uma pesquisa rápida, tá? Só pesquisar então quais são os ossos do corpo humano e onde eles estão localizados. E aí vocês podem anotar da melhor forma que achar no caderno, tá ok? Beijo para todo mundo, até quinta-feira para o pessoal da 109 e até sexta-feira para o pessoal da 110, tá bom? Beijo!